Ah, então eu vou gravar, pois é. Eu esqueço, só não esqueço a cabeça porque ela é grande e tá colada no corpo. Bom, deixa eu compartilhar aqui brevemente. Eu já estava sentindo falta da Amanda França. Hoje teve chuva. Minha colega aqui. Desculpa, professor, tô na rua, tô chegando em casa. Aí eu vi que Pode, mandaram mensagem. Aí que eu peguei e entrei mesmo na rua. pode chegar à vontade em casa e lava a mão com álcool em gel. É importante. Chegando, tem que se higienizar as mãos. Sim, professor. Então, deixa eu parar de pegar no pé da minha colega aqui. Então, basicamente, gente, como a gente viu na aula passada, hoje a gente vai ver uma lista de coisas, e não é uma lista exatamente objetiva, não tem o nome do crime. Eu vou dar possíveis interpretações do que seria, enfim, já pensando aqui no que eu conheço da doutrina e também da jurisprudência, mas, no geral, as condutas que vão se caracterizar como infração a, a contra a ordem econômica é o prejuízo contra a livre concorrência, o domínio de mercado, seja ele de bens e serviço, o abuso da posição dominante e aumentar arbitrariamente os lucros. Se passar em qualquer uma dessas quatro instâncias, vai ser considerado crime econômico. É importante. Hoje eu vou trazer uma lista aqui grande, que é o artigo 36. Contudo, se a conduta levar a um desses efeitos, né, prejudicar a livre concorrência, dominar mercado, abusar da posição dominante ou aumentar arbitrariamente os lucros, e a conduta não está na lista, ela também é considerada um ilícito para essa mesma lei, enfim, porque essa lista é mais uma exemplificação do que uma objetivação. Tá legal? Bom, então vamos lá. A lista é longa e eu também não vou, eu vou, enfim, me debruçar nela na medida do possível. Então, no artigo 36, o segundo inciso vai dizer o seguinte: promover, obter ou influenciar. Promover é quando você faz. Obter é você conseguir. Influenciar é levar outro a fazer, né? A adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre os concorrentes. Aqui a gente está falando da prática de cartel. Por exemplo, eu estava falando aqui com o colega Schneider, ele estava me contando de um negócio aqui. Vamos supor que eu seja concorrente dele e eu resolva criar um cartel, criar um acordo entre todo mundo que vende aquilo que ele vende. Eu, nessa circunstância, vou estar promovendo. Agora, vamos supor que, na verdade, quem criou foi o Schneider e ele vem conversar comigo e eu aceito fazer parte do cartel. Nesse caso, eu estou obtendo. Ou, vamos supor que eu não tenho nada, né? Não tem cartel, não tem nada, mas eu tenho o intuito de combinar as coisas. Por exemplo, combinar o preço, combinar de reduzir a qualidade, muitas vezes, e eu começo a conversar com pessoas, conversar com o Schneider, conversar com a Bruna, conversar com, deixa eu ver quem está aqui na turma, conversar com o Everson, com o João, com a Aline, etc, etc. Nessa circunstância, eu vou estar influenciando. Aqui, perceba, gente, que ele não fala de que conduta a gente está falando. A única coisa que ele fala é conduta comercial uniforme. Uniforme é que é tudo igual. E concertada. Concertada é combinada. Então, aqui pode ser, por exemplo, a quantidade que eu vou colocar no mercado. Isso é muito comum na indústria do diamante, como eu falei na aula passada. O que faz o preço do diamante ser elevado é que, existem poucas empresas no mercado, e dois, elas estão organizadas na forma de cartel e elas combinam várias coisas. Dentre essas coisas, a quantidade de produtos, a quantidade de pedras. Perdão, gente, deu uma. Perdão, gente. Perdão, peço desculpa. Live tem espirro também, né? A quantidade de pedras que vai ser colocado no mercado.
como as empresas aqui concordam em colocar um volume baixo de pedras, eles nem precisam se preocupar muito com o preço. Basta haver demanda que o preço fica alto o suficiente. Mas aqui a gente pode estar falando de outras coisas. E que nem sempre, né, gente, o que está aqui pode ser caracterizado como crime. Eu posso, por exemplo, estabelecer uma conduta comercial uniforme, parecida e combinada com meus concorrentes, mas sem que isso seja crime. Aí você vai me perguntar, como, professor? Desde que não prejudique a livre concorrência, não domine mercado, não abuse da posição dominante e não aumente arbitrariamente os lucros. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, na região da Luz, tem a Rua das Noivas. São várias lojas de artigos de casamento, de noiva, etc, etc. Geralmente essas lojas, não vou dizer o preço, mas outras coisas elas combinam. Elas fazem, por exemplo, festival junto, então vai gente para lá. Um outro exemplo é uma rua chamada Teodoro Sampaio, em São Paulo, que é uma rua só de instrumentos musicais. Boa parte delas. Às vezes eles fazem evento na rua, eles fazem ações, né? Enfim, aqui a gente está falando de uma ação que é com o concorrente, mas que não é crime. Não é crime porque não cai em nenhuma dessas 4 circunstâncias. Não prejudica a livre concorrência, não domina o mercado, não abusa da posição dominante e não aumenta arbitrariamente os lucros. Mas agora vamos supor uma outra coisa. E a gente pode aqui, inclusive, até misturar circunstâncias. Por causa de uma milícia, por exemplo, que tem vários comércios, várias coisas. Vamos supor que essa milícia tenha também uma padaria e ela decida coagir as outras padarias para cobrarem o mesmo valor, para cobrarem bem caro ou mais caro do que ela, para ela se sobressair. Aí aqui vai ser um crime muito claro, né, contra a ordem econômica. Dentro dessa circunstância, o mais comum que a gente consegue vislumbrar perto seria combinar preço, inclusive qualidade, como é o caso dos cartéis relacionados a postos de gasolina. Colocam preços ali, se não idênticos, muito similares, né, com margens muito pequenas, né, distanciando uma da outra. Consequentemente, todo mundo consegue vender mais caro, ok? Enfim, eu acho importante ter isso em mente. Eu vou ler uma lista aqui de coisas, a gente vai tentar puxar o significado disso, mas elas só vão ser consideradas crime a partir do momento que caírem dentro desses 4 pontos, né? Esses são os 4 crivos: prejudicar a livre concorrência, dominar mercado, abusar da posição dominante e aumentar de maneira arbitrária os lucros. Bom, o terceiro, na verdade, limitar ou impedir acesso de novas empresas no mercado. Aqui nós estamos falando, sobretudo, de criar barreiras de mercado, né? De criar meios para não entrar outros concorrentes na disputa. E, enfim, existem várias formas de se fazer isso, algumas muito sofisticadas, outras pouco sofisticadas, né? Como nós falamos, por exemplo, no caso da milícia. Vamos supor que eu contrate um grupo de milicianos para incendiar todas as padarias que abrem na minha região e que não fazem parte do meu grupo. Enfim, fora outras condutas, evidentemente, que vão se enquadrar no Código Penal, aqui entra o limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado. Enfim, e aqui a gente está falando de uma prática que pode ir em muitos pontos. Por exemplo, o alvará de funcionamento. Para muitos, né, estabelecimentos, esse é o critério para iniciar a atividade. E a autoridade responsável por esse processo, ela pode ser subornada, por exemplo, para não fornecer o alvará para concorrente Y, para concorrente Z, a fim de beneficiar alguém dentro dessa relação. Fora o crime de improbidade administrativa, fora estar aqui rompendo com o princípio da finalidade pública.
o funcionário público aqui em questão vai também estar cometendo um crime contra a ordem econômica, né? Limitando ou impedindo o acesso de novas empresas ao mercado. Aliás, aqui, enfim, foge, né, talvez ainda do escopo dessa aula nós discutimos tão a fundo sobre isso. Mas o caso das vacinas, a grande dificuldade que vai ser produzir vacina no mundo e distribuir, considerando que 80% desses insumos vem da China. Quando, por exemplo, uma autoridade diz aqui no Brasil que não vai deixar que uma determinada empresa entre no nosso mercado, enfim, claro que às vezes a gente está falando de um blefe, né? Mas se isso se configurar de fato, nós estamos vendo uma prática de limitar ou impedir acesso de novas empresas ao mercado. E isso é um crime grave contra a ordem econômica e que, se for levar ao pé da letra, né, e que, se for perpetrado por alguém do executivo, pode culminar, inclusive, no impeachment dessa autoridade, dessa pessoa. Gente, qualquer coisa, vocês me gritam aqui, deixa eu ver o fórum. Saúde, amém, Bruna. Bruna Cristina. Bom, então, quarto ponto. Criar dificuldade a 1. Constituição. 2. Funcionamento. 3. Desenvolvimento de empresa concorrente, fornecedor, adquirente ou financiador de bens e serviços. Aqui nós estamos falando, esse inciso em específico, ele é muito grande e muito muito amplo, né, em sua cobertura, né? Primeiro, ele diz aqui, criar dificuldades para a constituição de um novo negócio, ou ainda para o desenvolvimento do concorrente, ou ainda para o fornecedor, ou para quem compra, ou para quem financia. Aqui nós estamos falando de várias coisas. Vamos supor que, de alguma forma, eu compro mais insumos do que eu preciso no mercado. Vamos supor que eu sou um fabricante de laticínios. Eu passo a comprar todo o leite do mercado, não porque eu preciso de tanto leite, mas para evitar que meus concorrentes tenham acesso ao leite. Nesse caso, para prejudicar o desenvolvimento de empresas concorrentes e também adquirentes, né, que compram esse leite. Vamos supor que eu faço isso, uso o leite e parte do leite eu jogo fora. Aqui eu vou estar cometendo um grave crime contra a ordem econômica, porque o meu consumo de leite nessa circunstância não guarda relação com a minha atividade econômica em sentido estricto, mas sim com uma intenção de perpetrar dano, né, criando uma dificuldade em relação ao funcionamento de uma empresa. Então, nesse caso, eu vou estar criando, né? E aqui, de novo, eu sei que é chato ficar voltando várias vezes a isso, mas é só a gente voltar. Quando eu compro todo o leite do mercado e não tem para o concorrente fabricar o queijo dele, eu estou, prejudicando a livre concorrência organizativa. Afinal, só eu vou ter laticínios no mercado. 2, eu estou dominando o mercado de bens, nesse caso. 3, tá vendo? Tá tendo todas as configurações. 3, eu estou abusando da posição dominante. Como eu já sou o maior do ramo de laticínios, eu estou me aproveitando disso para esmagar a concorrência, pagando um valor acima do mercado por esse leite e descartando muitas vezes, ou seja, o grande objetivo é evitar que o meu concorrente tenha acesso. E se eu pensar que isso vai esmagar a concorrência, eu não terei a concorrência, no futuro muito próximo eu posso aumentar arbitrariamente o preço e eu vou estar, nesse caso, aumentando arbitrariamente os lucros. Percebem, gente? No exemplo, né, referente ao parágrafo 2, eu consegui configurar a situação do parágrafo sem cair em crime, porque ela não feria nenhum desses quatro pontos. Agora, nesse exemplo que eu dei, né, que eu, enquanto comerciante e produtor de laticínios, compro todo o leite do mercado,
Aqui eu estou falando de um crime que vai incorrer nesses 4 agravantes, né? Nesses 4 delineadores. Enfim, claro que esse é um único exemplo. A gente pode pensar em outros exemplos, né? Aqui, por exemplo, aqui quando a gente fala aqui, ó, adquirente, financiador de bens ou serviços. A Nubank entrou aí na justiça aí, via Banco Central contra grandes bancos comerciais que, segundo ela, estão praticando aí práticas para tentar afogar o Nubank e outros bancos digitais, enfim, sobretudo no que diz respeito ao financiamento, né? A financiamentos, né? Querem manter essa posição hegemônica em relação a financiamentos. Bom, vamos seguir. Qualquer coisa vocês me gritam aqui, gente, tá legal? 5. Parágrafo 5. Impedir acesso do concorrente às 1. Fonte de insumo. 2. Matéria-prima. 3. Equipamentos ou tecnologia como canais de distribuição. Aqui a gente está falando de várias coisas. Primeiro, fonte de insumo. Aqui a gente está falando de matéria-prima básica e quem tem mão decide para quem vender ou quem não vender. E como eu disse, em muitos casos, essas fontes elas são escassas quem domina esse mercado vai o fazer não em perspectiva local, mas em perspectiva global, como é o caso do mercado de nióbio. No Brasil, nós temos 2 grandes famílias dentro do jogo, e como as potências estrangeiras hegemônicas, né, que estão lá fora, pagam melhor o valor do nióbio, falta nióbio no mercado nacional. Aliás, se a gente olhar por esse ponto, né, essa elevação do preço do dólar, né, concomitante com a crise da pandemia da Covid-19, tem feito o mercado agropecuário, de maneira geral, desabastecer o nosso mercado interno, dando preferência para o mercado externo, né, que está pagando melhor agora. No preço do dólar, né? Comprando, exato. Esse que é o ponto, o Leandro. Quando você vende, o dólar é a moeda internacional. Quando a sua moeda ela desvaloriza, né, como é o caso do real, quem compra em dólar fica mais rico. Né? É assim que acontece, né? Como, por exemplo, já houve paridade, né? Na época do Fernando Henrique, no começo, em 94, era 1 para 1. Ou seja, cada $1 comprava R$1. Agora a gente bateu na casa dos R$6, né? R$6. Ou seja, $1 compra R$6. Ou seja, é uma moeda muito forte, né? Frente é uma moeda fraca. Então, consequentemente, quem está comprando a carne, quem está comprando o nosso produto agrícola, né, nossa commodity, enfim, está comprando por um preço teoricamente mais barato, né? Por isso que está tão atraente e por isso que existe inflação no mercado interno. Mas na hora de você desembolsar aqueles dólares aí, investir então, professor. Esse é um ponto, Leandro, sinceramente, a se considerar, né? Se está entrando tanto dólar, né? Afinal, o problema é que isso tem que ser retido na forma de imposto, e a cobrança de imposto no Brasil ela é feita com base na boa-fé. Você declara, né? Quanto você tem que pagar, o fisco acredita, vai lá e, enfim. Só que existe aí um gap muito grande, né? Por exemplo, no caso do arroz, faltou arroz no mercado interno e o governo zerou a alíquota para importar arroz de menor qualidade de outros países. Enfim, tudo isso é movimentação de mercado, mas para mim às vezes não faz muito sentido você exportar o arroz bom e importar arroz ruim, né? Não sei para Perde o vocês, sentido da gente. produção interna, na verdade, né? O que seria para abastecer aqui acaba substituindo por um de péssima qualidade para, né? É o dólar, é o dólar. É o dólar. O mesmo acontece com outros, né, dos nossos insumos, né? A carne, por exemplo, a castanha. Aliás, esse é um produto, esses produtos
a castanha, esses produtos assim da Cacau. Amazônia, por exemplo, exato. Em outros mercados internacionais, eles chegam às vezes mais barato do que na nossa própria mesa. Isso é uma loucura, né? Como um produto feito no Brasil chega mais barato na mesa de um europeu do que chegaria na de um brasileiro. O nosso, né? Não entendi. O próprio combustível nosso. O combustível. Essa é uma... enfim, não é exemplo de nada que eu vou falar, Leandro, mas há mais ou menos 7, 8 anos atrás, eu participei de um evento na fronteira, na Venezuela, enfim, e tinha um cara ali dirigindo, tal, conosco, a gente parou no posto para abastecer, e, enfim, sabe aquele cara assim que sai com os outros e fala que esqueceu a carteira? Eu fui esse cara esse dia, enfim, mas eu tinha esquecido mesmo, assim, eu tinha uns trocadinhos de nada, assim, que eu troquei ali no aeroporto. Eu virei assim pro cara e falei, meu, eu tenho $3 aqui, cara, desculpa. Ele virou assim para mim e falou, você tem Derramou do tanque a gasolina. Ele falou, cara, $3 eu abasteço aqui por 4 meses, o tanque cheio, cara, fica de boa. Me dá esse $3 aí para mim. Enfim, a gente gastou mais com Coca-Cola, com batata chip, do que com o McDonald's, do que com o combustível. Enfim, aqui, gente, sinceramente, Leandro e todo mundo que está na turma, claro, enfim, que aí a gente ia ter que pensar em uma outra configuração. Mas pensando, né, no interesse nacional, era muito possível a intervenção pública para o combustível chegar mais barato, né? E por que isso é interessante? Combustível, gente, ninguém bebe combustível, quer dizer, se bem que tem até isso, né? Tem quem bebe, mas combustível é alimento da atividade econômica, né? O Uber precisa de combustível, né? Tudo, né, é movido a combustível. Moeda de troca, né? Exato, é uma moeda de troca. Quando o governo garante ter combustível barato no mercado, já é um grande impulso à atividade econômica, né? Aliás, hoje em dia a gente está precisando, não é nem de impulso à atividade econômica, está precisando de uma bala nas costas, negócio, um empurrão mesmo, assim, né? Significativo. Voadora, né? Uma voadora no pescoço. Essa é a voadora que está na moda agora. Enfim, deixa eu cortar aqui de novo com o slide. Voadora no pescoço, gente. De trás para frente. De trás para frente. Aquela que o cara cai de lado, né? Depois que ele chutou o outro, né? Bom, então aqui, ok. Ponto 6. Exigir. Exigir é você cobrar. Conceder é você oferecer. Exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa. Esse é um ponto aqui muito polêmico, mas é um crime contra a ordem econômica. Quando eu coloco uma condicionante, né, um tipo de exclusividade. Para você divulgar no meu canal, você só pode divulgar no meu próprio canal. Ou você concede uma exclusividade. O intervalo da novela das 8 é só fulano que pode fazer esse tipo de coisa. Isso é um crime contra a ordem econômica. Aí você pode me perguntar, mas por que, professor? Explico, né? Principalmente quando a gente está falando de radiodifusão. O direito, apesar da Record, da Globo, do SBT, enfim, serem empresas privadas, o direito de radiodifusão ele é público, ele tem que ser ganho, né? Ele tem que ser concedido pelo poder e, de acordo com a legislação vigente, essa concessão tem que se dar com uma promessa de contrapartida de que 25% da produção aí cultural desses canais seja para melhorar a cultura dos brasileiros, né? Seja para
enfim, influenciar o crescimento moral das pessoas, etc, etc. Enfim, eu nem vou entrar em detalhe sobre se esses programas aí de televisão eles estão melhorando aí a cultura do brasileiro, enfim, porque isso é subjetivo, né? Mas para bom entendedor aqui, meia palavra já basta. Mas tanto essa concessão quanto essa exigência de exclusividade, ela é mais comum do que parece e ela é também mais ilegal do que parece. Enfim, fica aí o recado dado. 7. Utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros. Aqui, gente, a gente está falando de coisa complicada mesmo. Porque, por exemplo, vamos supor, deixa eu cortar para mim. Vamos supor que o Leandro ou a Bruna Cristina sejam meus concorrentes no mercado. E eu quero que as ações das empresas deles caiam para eu ir lá e comprar. O que eu poderia fazer para isso acontecer? Alguém me dá uma especulação. Uma especulação, Leandro, nada mais é do que uma fofoca sobre algo que você não sabe muito ao certo. News, né? É mais ou menos. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma vizinha e ela chega todo dia com um carro diferente. Vem alguém diferente, assim, sabe? Aí você pode falar tem assim, carro? Então você vem alguém diferente, né? Trazer com um carrão diferente, aí você pode vir e falar assim para mim, assim, falar, aquela ali, ó, não presta, né? Tá todo dia com um homem diferente, porque olha, chega aí, mas na verdade ela pode vir de Uber todo dia, entende? Isso é um tipo de especulação. Você vê uma coisa e você espalha ali uma versão distorcida dessa coisa. Agora, se o Leandro me fizesse isso, por exemplo, isso ia, de alguma forma, atrapalhar a forma como eu vejo essa pessoa e talvez atrapalhasse, por exemplo, a possibilidade de eu estabelecer negócios com ela, etc, etc. O mesmo é para as empresas. Às vezes eu solto um burburinho no mercado. Esse burburinho, hoje em dia, ele é até Twitter, né? Aliás, o mercado financeiro, ele é muito sensível ao Twitter dos políticos, por exemplo, muito sensível. Hoje, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chamou o Rodrigo Maia de nhonho. Isso já fez o valor do dólar alterar, já fez a Bolsa se movimentar de maneira diferente, já fez o mercado financeiro se pronunciar de forma estranha. Entende? Uma única coisinha, né? Você só chamou de nhonho, né? O que tem, né? Enfim, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo histórico. Quando Napoleão, enfim, estava quebrando tudo na Europa, ele estava indo para a Inglaterra. Então, quebrou tudo e estava indo para a Inglaterra. E teve um cara que teve essa informação antes de todo mundo, que o Napoleão estava indo para a Inglaterra. Esse cara, ele voltou para a Inglaterra e ele soltou um boato que, na verdade, quando Napoleão já havia perdido, contei errado a história, quando Napoleão já havia perdido, esse cara foi para a Inglaterra e falou, gente, o Napoleão está vindo para cá. Quando ele falou isso, Napoleão está vindo para cá, as ações das empresas caíram a um nível baixíssimo. E esse cara foi lá e comprou tudo. Ele comprou o próprio Banco Central da Inglaterra, né? Ele faz parte de uma família chamada Rothschild, né? Uma família de banqueiros alemães, né? Que há três quase séculos aí exerce uma supremacia muito grande no mercado financeiro. Enfim, no dia seguinte perceberam que o Napoleão não ia chegar, o preço das ações voltou ao normal, mas ele conseguiu, né? Então, aqui, gente, a gente está falando literalmente de qualquer coisa. Eu vou dar até um exemplo. Tinha um cara, um oportunista, aqui eu não vou dizer o nome, mas já foi candidato a várias coisas, já teve programa de TV, e ele estava aliciando pessoas que trabalharam
em uma determinada empresa para que elas mentissem dizendo que sofreram assédio, né? E o intuito era que isso, enfim, gerasse um bafo, né? Gerasse um escândalo e isso afetasse o valor das ações dessa empresa que já tinha um grupo ali de olho. Entenderam mais ou menos essa prática? Enfim, claro que isso pode se dar. Aqui, gente, como eu disse, a lei ela não vai categorizar o crime, ela vai dar exemplos. A gente que tem que usar a criatividade para pensar até onde vai, mas certamente quem está disposto, né, vai cometer crimes ainda maiores do que esse, né? Tem um exemplo legal que o cara ganhou uma bolada aqui, sem burburinho, sem nada. Manda bala. O bruxo, Ronaldinho Gaúcho, depositou 1,6 milhões como calção para transferência da prisão, né? Quando ele saiu, o dólar estava... Acho que quando ele entrou, o dólar estava 5,22. Quando ele saiu, tinha dado um boom gigante. O cara lucrou aí quantos milhões de dólares só nessa... Não prejudicou ninguém. Não, mas foi lícito, né? Mas é verdade. Esse foi um boom mesmo. É verdade. Aliás, o Ronaldinho Gaúcho, esse aí nasceu enfim, virado para a lua, né? E ainda que ganhou o torneio, um leitão lá do torneio da prisão no Paraguai lá. É mesmo, jogou bola lá com os caras lá. O Ronaldinho é incrível, né, gente? Nosso galã brasileiro, o nosso Cristiano Ronaldo brasileiro. Aliás, me confundem muito com esse outro rapaz, esse tal de Cristiano Ronaldo. Eu acho até chato, enfim, mas é que as pessoas vão mais na aparência mesmo, né? Bom, 8. Regular mercado de bens e serviços, estabelecendo... então, regular é você dizer como vai ser. Estabelecendo acordos, acordo é você combinar, para limitar, ou seja, colocar limite ou controlar, ou seja, você ficar dizendo o quanto, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços para dificultar investimento destinados à produção de bens e serviços e sua distribuição. Eu vou dar um exemplo claríssimo e vocês vão entender. Claríssimo. Pergunto, o Leandro aqui, que já é praticamente meu parça aqui, e os demais aqui. Há quanto tempo, qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar de carro elétrico? Desculpa, não entendi, cortou para mim aqui. Ô, Leandro, qual foi a primeira vez que você ouviu falar de carro elétrico? Ouvi falar, acho que idos de 90, assim, mas nada de concreto, né? Acho que começou a aparecer final de anos 90, assim, alguma coisa de carro híbrido no Brasil, né? Eu não sei, não tenho exatamente. Não, concreto, no começo da década de 90, rolava um papo que em 2000 todos os carros seriam elétricos, que a tecnologia já estava ali, etc, Sim, etc. Altas dessa, concordo, realmente. Você lembra disso, né? No começo, né, final da década de 80, começo da década de 90, tinham vários projetos de carro elétrico bem encaminhado. Teve uma empresa em específico que comprou 13 desses projetos e não guardou e não fez nada com eles. E essa empresa se chama Shell. Para vocês, gente, na opinião de vocês, por que alguém compraria um projeto de um carro elétrico para deixar guardado na gaveta? Os mesmos que compram os projetos de ferrovia, né? Exato. Aqui o caso é bem claro. A Shell vende o quê? Vende combustível fóssil, né? Se você produz carro elétrico, você vende menos gasolina.
Então, uma forma que você tem de garantir que você vai ter mercado é você impedindo que surja uma nova tecnologia que vai substituir aquele insumo que você usa. Aqui, esse caso em específico vai dizer tanto da pesquisa como do desenvolvimento tecnológico, como na produção de bens e serviços. Não se avançou na pesquisa no carro elétrico, no desenvolvimento tecnológico, na produção do carro elétrico. A Shell é uma das que eu posso citar, mas existem outras empresas do ramo do petróleo que desde a década de 70 vem tentando interferir nesses projetos de carro elétrico, e o intuito aqui é bem claro: vender mais gasolina, vender mais combustível. Esse é um exemplo interessante, mas a gente pode pensar em outros exemplos. Um que eu tenho bem claro, o Leandro talvez lembre também, foi quando trocou o gás da geladeira, que antes era o CFC, e trocou por um outro gás, né? Porque supostamente o gás anterior influenciava a camada de ozônio. Hoje se sabe que essa influência era muito pequena ou não existia. Contudo, o novo gás de geladeira, ele paga royalty, né? Ele tem um dono intelectual, né? Então, é um tipo de mudança que vai impedir o desenvolvimento tecnológico em outras áreas. Enfim, Professor, aqui a gente pode pensar em muitos casos. Isso assim bate de frente com o que a gente está vendo, assim, por exemplo, em outras disciplinas aí, né, sobre sustentabilidade, coisa que o mundo está desenvolvendo e vai ser inevitável. Por exemplo, esse exemplo da Shell aí, comprando um projeto que, digamos assim, influenciaria na natureza, né? Sim. A continuar vendendo. Aí eu paro e novamente penso se essas implementações de situações aí das empresas para com o meio ambiente é tudo para boi dormir, né? É só para ter a licença para poder, é o mínimo possível que eles fazem. Exceções, lógico, né? Exceções. Mas você está certo. Assim, Leandro, eu sou muito a favor assim das práticas Sim, sim. ambientais, etc, etc. E acho que às vezes a gente fica mirando coisa besta e deixa assim coisa forte assim passar batido, assim. Por exemplo, eu Porque acho tem que dinheiro, né, envolvido. eu fico às vezes falando, sei lá, do escapamento do carro de fulano, enquanto, por exemplo, tem usina nuclear da França jogando lixo radioativo no mar, entendeu? Lixo radioativo Sim, no sim. mar é muito pior do que um carburador estragado de carro, né? É uma hipocrisia, né? De modo assim, posso citar um exemplo hoje, a própria política. Não, assim, não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas os caras deixam de fazer a campanha deles para apontar a coisa errada dos outros, né? Assim. É isso que você está falando. Poxa, vamos dar atenção para o que realmente interessa, né? Assim, desse negócio ambiental, não me entendam mal, assim, pelo contrário, tudo que vocês estão vendo essa semana eu acho importante, enfim, e uma das aulas que eu vou dar também é a legislação, pensando aqui no âmbito empresarial e ambiental. Mas, assim, quando a gente fala, por exemplo, de acordos internacionais, assim, por exemplo, que vão lidar com a emissão de CO2, esses acordos, eles são importantes, tal, mas tem um pano de fundo. Muito do que está se negociando aí na verdade, o bloqueio da capacidade produtiva dos países de terceiro mundo, entende? Você pega um Brasil ali, tá, um país emergente, e coloca uma meta que é impossível de bater. Você tem que reduzir 50% de emissão. Aí você tem uns Estados Unidos nessa lista que não assina nenhum acordo. Aí você tem a China, que já é a maior base produtiva do planeta, e você não assina um acordo. Entende isso? Então, é pressão de mercado, né? Quando a Europa, né, vem, né, e com razão, né, e aponta, né, Brasil, vocês não estão lidando com seus problemas ambientais, e aparece lá o Emmanuel Macron falando, não, vamos fazer um boicote aos produtos brasileiros. A França, gente, é um país agrícola.
é um país agrícola. Quando o Emmanuel Macron fala não comprem produtos agrícolas do Brasil, ele está dizendo comprem os meus produtos agrícolas, entende? Então aqui, mas não entendam, gente, pelo amor de Deus, que eu estou falando que isso não é, que o meio ambiente não é importante. É importante e talvez seja a única coisa importante, porque sem meio ambiente já era, não tem humanidade, a gente não tem um plano B, um país, um mundo B para a gente ir, né? Mas quando a gente fala de legislação, principalmente acordo internacional, nós estamos falando de interesses econômicos que nem sempre são muito claros, né? Então, como é o caso desses relacionados à emissão de CO2. Como eles são propostos, não é só o que ele propõe, mas como eles são propostos, e também muitos desses acordos eles pedem contrapartida. Vocês têm que me dar uma tecnologia do não sei o quê, tem que me dar um espaço, enfim, a gente tem que sempre olhar para esses diplomas legais, o que está na nota do rodapé, entende? É ali na nota do rodapé que está a coisa, né? E, em âmbito internacional, gente, não tem amigo, não tem nada, né? Os países, eles agem estrategicamente, cada um mirando ali o seu objetivo. Enfim, não sei se... Mas não entendam, gente, pelo amor de Deus, que é uma crítica contra a sustentabilidade, nem nada disso. Eu acho que essa é a moeda do século XXI. A sustentabilidade, a gente tem que se atentar a isso, né? Aliás, vai por ficar cada vez... Tem que começar, né? Por algum lugar tem que começar, né? E nós estamos num país que a gente tem que dar exemplo. Assim, uma coisa é fato. Nós temos que mostrar para o mundo, essa é uma missão, duas coisas. Hoje, que a gente está lidando melhor com os problemas ambientais, digo nós brasileiros, e que nós estamos lidando bem com a Covid. São essas duas coisas que a gente tem que mostrar para o mercado exterior. Porque do ano passado para cá, o investimento estrangeiro no país diminuiu em 40%. É muito, é muito. Não estou falando que esse investimento estrangeiro faz mágica aqui também, não. Porque quem investe dinheiro aqui, investe para tirar também, né? Ninguém é bonzinho, mas está fazendo falta. Está fazendo uma falta lascada nesse momento. E para recuperar, a gente tem que mostrar isso, uma imagem ambiental melhor e também uma imagem em relação ao controle da pandemia melhor. Os investidores não querem colocar nada aqui porque eles já temem uma segunda onda iniciando no final de novembro, dezembro, que é muito provável, para dizer bem a verdade, não tem nada de implausível nisso, e está pegando mal, né? O lance da Amazônia, do Pantanal, está pegando mal, né? Enfim, mas aqui eu também não estou tentando defender o governo nem demonizar. Está pegando mal, mas quem está atacando também do outro lado não cuidou das próprias florestas, né? Se vocês forem na Europa, não tem floresta nenhuma lá, né? Vai ter um matinho lá, ficam colocando o dedo aqui para a gente cuidar da nossa, mas eles também têm interesses claros, né? Como é o caso da França, que é uma fatia do nosso mercado agrícola, né? Enfim, e por aí vai, gente. Nem sempre tão claras as coisas. Aliás, quando a gente fala de legislação, quase nunca é claro, né? Como vocês estão vendo aqui, a gente tem que pegar uma frasezinha, ler e esmiuçar para ver aonde ela quer chegar. Bom, na sequência, 9, gente. Impor no comércio de bens e serviços. Então, impor é você mandar. No comércio de bens e serviços, então não é na produção, já é no eixo final. A distribuidores, a varejistas, né, que atendem a todo mundo, e também a representantes, preços de revenda, isso é combinado, isso é complicado, né? Como é o caso aqui, o preço sugerido. O preço sugerido não é uma imposição, quando você coloca, né? Como é o caso aqui. O preço sugerido era R$ 7,99 e no mercado está R$ 9,49. Não há problema em fazer isso. O que não pode é quem está vendendo dizer, tem que vender por tanto, né? Não pode vender porque mais do que isso. Além disso, impor também as condições de desconto, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas,
margem de lucro ou qualquer outras condições de comercialização relativa a negócios desses com terceiros. Claro que existem exceções, como é o caso do cigarro, que o preço é tabelado, mas fora produtos que não são legalmente tabelados... Remédio também. Remédio, exato. Outro também, remédio também. Todo produto que não é tabelado, né, que sai fora do tabelamento, esse tipo de imposição é ilegal. É um crime contra a ordem econômica. Principalmente, e aqui isso pode se somar a outras condutas. Quando, por exemplo, você impõe um preço, um comércio, e você tem outros distribuidores que fazem a mesma coisa e você combina, aí é um conluio, aí é um cartel junto, né? Então, aqui a gente tem que sempre atentar ao verbo que eles colocam. Aqui ele está falando de imposição. O que é imposição? Eu vou lá vender lá no comércio do Leandro e falo, cara, você está comprando por tanto e você vai vender por esse preço aqui que eu coloquei. Tá legal? Senão você não vai comprar. Isso é imposição, né? Enfim, existem várias formas de impor, né? Você pode ameaçar, você pode... Enfim, imposição. Perceba, gente, enfim, essa é uma grande dificuldade, que muitas dessas condutas podem até ser comuns, mas muitas são difíceis também de você configurar como tal. Enfim, existe esse ponto. 10. Discriminar adquirentes, ou seja, consumidores ou fornecedores de bens e serviços, por meio da fixação diferenciada de preços ou condições operacionais de venda ou prestação de serviço. Uma coisa é você ter, por exemplo, um Walmart que consegue, por conta da quantidade que ele compra, comprar muito mais, comprar um preço mais baixo, né? E o que ele vai fazer, inclusive, que ele engole o mercado, porque ele vai vender a um preço mais baixo. Mas uma outra coisa, imagina que eu sou um fornecedor, por exemplo, e eu sou racista, né? E eu não vendo lá para um determinado cara porque ele é judeu, não vendo por outro porque ele é isso, porque ele é aquilo. Essa é uma discriminação com fator ideológico, né? Aqui pode se somar, inclusive, a categorias penais, né? Como o crime de racismo, né? Mas aqui cabe o critério da igualdade. No mercado, eu tenho que tratar, na medida do possível, todo mundo como igual, né? Sei lá, na feira, né? Eu cobro X da banana porque a menina é bonita e o dobro porque o cara é muito feio, né? Não pode, né? Não pode, né? Eu tenho que interpelar todos no mercado como igual. 11. Recusar a venda de bens ou prestação de serviço dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais. Então, se eu anuncio um determinado produto ou serviço, se eu disponho dos meios materiais e físicos da prestação desse serviço ou da oferta desse bem, eu não posso segurar, né? Eu não posso deixar de vender. Tem que circular, né? Suponha, né, sei lá, que um determinado insumo começa a faltar no mercado e eu seguro ele para valorizar mais e eu vender mais daqui a pouco. Isso pode se configurar como um crime contra a atividade econômica, principalmente quando a gente estiver falando de bens e serviços essenciais, como é o caso da água, por exemplo. Quando tem um desastre natural, alguma coisa assim, muitos dos estoques, né, desses lugares, eles são reduzidos artificialmente. As pessoas guardam, escondem, né, esperando subir um pouco mais o preço para vir a cobrar depois, né? 12. Dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento. Dificultar é o criar empecilho. Romper é o zerar. A continuidade e o desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão da recusa de outra parte em submeter a cláusulas e condições comerciais injustificáveis e anticoncorrenciais. Por exemplo, eu decido comprar um produto aqui do Leandro.
Aí é um carro. E vamos supor que esse carro, ele só tem... o Leandro, ele faz um contrato para mim dizendo que a garantia do carro só dura 49 minutos. Enfim, e eu não quero mais comprar isso porque é horrível, né? Anticoncorrencial, etc, etc. Se ele criar dificuldade para eu romper esse contrato, para ele devolver minha grana, né? Criar empecilho, né? Sumir, e eu tiver, por exemplo, que chamar aquele da televisão, o xerife do consumidor, o Celso Russomano, para ir atrás dele, isso vai se configurar como um crime contra a ordem econômica, contra a atividade econômica. E na Suíça, não, imagina, não existe Na isso. Suíça, enfim, eu compro lá o carro do Leandro, o Leandro vai para, na verdade, para Campo Magro, e fica mandando um WhatsApp falando que ele está na Suíça, que ele não pode responder agora. Enfim, isso é criar dificuldade. Hoje estaria bom na Suíça, hein, gente? Tem Acho duas que não, coisas. com a nossa moeda versus a deles, só se fosse morar lá, né? Leandro, enfim, eu não gosto de falar mal do nosso país, é sempre ruim. Mas eu tenho um casal de colegas que eles foram morar agora em Luxemburgo, que eles, enfim, um tem lá a cidadania e tal, e eles estão ganhando, como eles não estão trabalhando lá, e eles têm 2 filhos, eles estão ganhando como se fosse o auxílio emergencial deles lá com o Bolsa Família. Leandro, é em euro, né? Chuta, quanto você acha que cada um está pegando de bolsa? Acho que pelo menos 1 milha cada um, né? 2 milhas de euro. 3.500 euros cada um. 7 mil Igualzinho aqui. euros o casal. Aí você multiplica esses 7 mil euros aí por R$ 6, né? É essa bolada aí que eles estão pegando. Enfim, Pelo aí não é aplicativo da por nada. caixa certo deles lá também, né? Pelo aplicativo da Caixa, exato. Enfim, por isso que só que aí o dinheiro deles vale até mais lá. Por que vale mais? Por exemplo, o transporte público, que é bom, inclusive, é de graça. Aí você já gasta menos, né? Tem gastos, né, com filho, etc, etc, que você consegue pegar uma notinha e como se fosse descontar no imposto de renda, o governo te restitui aquilo lá. Você já gasta menos, né? Posso indicar um documentário? Verdade Inconveniente. Muito bom. Do Verdade Inconveniente Daquele gringo americano lá. Nossa, me bugou a mente legal agora. Nair, alguma coisa. Não me lembro. Que concorreu, inclusive, a vice-presidente dos Estados Unidos. Bom, enfim, até o final da aula, eu lembro. É aquela coisa assim, sabe, Leandro? Que você tá no dia seguinte lá tomando banho, fazendo um negócio e vem na cabeça assim, era o fulano. Eu não vou aguentar, vou ter que procurar aqui. A verdade inconveniente. Tô vendo aqui também. De Al Gore. Al Gore. Foi candidato a presidente nos Estados Unidos, acho que em 2006, no mesmo ano que ele, um pouco antes, ele usou, né, o documentário aí também como uma forma de se sobressair. Interessante. Vai interpelar essas questões, né? Aquecimento global, os acordos que são feitos, né, em torno disso, etc, etc. Saúde, segurança. Enfim, é uma questão muito complexa, assim. Enfim, hoje eu acho assim que as questões ambientais, assim, que são mais pesadas, assim, pesadas que eu digo que vão influenciar na nossa existência mesmo a longo prazo, elas estão sendo meio que negligenciadas um pouco, para falar a verdade. Eu acho que o grande vilão, eu acho que do nosso futuro, do século XXI, é a energia nuclear, são as ogivas nucleares. A gente tem mais de 500 usinas nucleares no mundo e todas elas são um risco potencial imenso para a gente. E, enfim, tem país fazendo mais, enfim, claro que aí você vai falar, caramba, professor, mas é o desenvolvimento. Pois é, mas aí tem países como o nosso que só tem uma, né, pequenininha ali, de Angra tem um outro negocinho,
e você tem uma França que tem 500, né? Eu acho que E aí você não tem, e aí você não tem nada nuclear, mas você tem um vírus que atinge o mundo. Então, não, e não só isso, Leandro, eu vou dar um exemplo aqui. Há 10 anos atrás, começou a chegar aqui nos nossos portos, em Santos, Paranaguá, etc, etc, container que a gente não sabia de onde, com lixo nuclear dentro. Olha que beleza! Nossa, que presente maravilhoso, né? Lixo nuclear, né? Enfim, beleza, né? Nesse caso pegou, tal. Mas eu pergunto, para onde o mundo está mandando lixo nuclear? Porque não pode mais jogar embaixo do mar, não pode mais enterrar, não pode mais mandar para o terceiro mundo. É uma pergunta que eu faço. Será que as potências elas estão sendo transparentes com o que elas fazem com o lixo nuclear? Aí o mesmo país como a França, né, que talvez seja displicente com o lixo nuclear, vem apontar o dedo para a forma como nós cuidamos das nossas florestas. Enfim, isso não é uma justificativa, evidentemente, para eu falar que a gente cuida bem das nossas florestas. Eu acho que a gente cuida mal demais, para dizer bem a verdade. É um recurso, o nosso recurso do sujo futuro. e mal lavado, né? Exato, mas também, né, gente, não é um negócio tão simples assim, né? A gente está falando de uma das maiores fronteiras terrestres do planeta, uma fronteira molhada imensa, né? Mas, enfim, existe meio, né? Eu acho que é olhar para o orçamento, é ver as prioridades, é ver o que é longo prazo, enfim, mas é aquele negócio, né? É aquele que não tá tão limpo, falando daquele que esqueceu de tomar banho. É mais ou menos assim que toca a banda. Deixa eu cortar aqui de novo aqui para o slide. Já estamos terminando essa lista malucona aqui. Ó, 14, gente. Eu gosto dessa palavra aqui. Assambarcar. Sabe o que eu falei que gosto? Estava difícil de falar. É você abraçar, né? Ou impedir, colocar um obstáculo à exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia. Aqui a gente está tocando, ao meu ver, no principal tema empresarial do século XXI, as patentes, né? E se nós imaginarmos os países hegemônicos, eles vivem de patente. A Nokia, por exemplo, é finlandesa, a Ericsson é suíça, sueca, sei lá de qual é, mas hoje, né, os grandes conglomerados de tecnologia, como do mercado financeiro chinês, a Ent, a Formiga, vem dominando, abarcando o mundo das finanças com base no controle das tecnologias das patentes. Aliás, como a gente falou de um exemplo ambiental, eu vou dar um exemplo ambiental. Tem uma determinada empresa de fertilizantes que ganhou o mercado da seguinte forma. Vamos supor que alguém aqui da turma comprou o meu fertilizante e jogou lá na fazenda dele. Quando ele faz isso, o residual desse fertilizante entra no solo, vai para o lençol freático e chega na produção do vizinho. Lá na produção do vizinho, vai atingir a soja, o produto que ali está, vai mudar o padrão de metilação do DNA, ou seja, a composição genética daquilo, e, enfim, depois de um tempo, a empresa vai bater na porta desse cara e vai falar, olha, você tem que pagar royalty pela minha semente, né? Mas eu não comprei nada. Olha aqui, ó, mas tem aqui a minha semente. Essa é uma forma de assambarcar o direito de propriedade industrial, né, impondo o pagamento de royalty em relação a uma tecnologia que você nem queria utilizar, que você nem queria utilizar. Um exemplo que a gente pode dar contemporâneo que está acontecendo agora é a guerra pelo 5G. Enfim, quem alcançar esse pote de ouro, 5G, gente, eu não sei se vocês gostam de internet, mas 5G você consegue, por exemplo, baixar, fazer um download de 8 gigas, por exemplo, em 8 segundos, sabe? É isso, internet 5G.
Mas aqui a gente fala também de internet das coisas, conectado a tudo, etc, etc. O que vai produzir dados sobre as pessoas. Então, existe uma guerra geopolítica, sobretudo, para ver quem vai controlar isso aí, né? Tem a chinesa Huawei, né, que está muito forte nesse segmento, mas nós, né, Brasil, estamos indo para um 5G um pouco mais fraco, que é o dos Estados Unidos. Enfim, aqui entram várias coisas, né? Um exemplo seria eu produzir um celular, por exemplo, que não vai rodar de jeito nenhum os aplicativos feitos pelos meus concorrentes. É uma forma de colocar um impedimento em relação à exploração dos direitos de propriedade intelectual, que a gente poderia falar durante muito tempo, mas o fato a propriedade intelectual, ela é aquela que ganha valor e vai subsidiar a atividade de maneira geral, e o controle dela te leva, de alguma forma, ao controle da própria atividade. Acabando já a lista, gente. Sei que talvez tenha ficado maçante, mas serei rápido como aquele que foge com um lobo-guará na cueca. O lobo-guará é menorzinho, né? Acaba cabendo mais dinheiro. 15. Vender mercadoria ou prestar serviços injustificamente abaixo do custo. Aqui nós estamos falando da prática de dumping. Vamos fazer aqui na sala. Imagina que cada um de vocês tem uma empresa de maquiagem. Cada um produz os insumos que a gente utiliza é o mesmo, as técnicas que a gente utiliza são as mesmas, consequentemente, os custos são os mesmos. E vamos supor que eu e o Leandro, nós temos junto uma holding, uma empresa que tem muito capital de giro, tem capital de giro para ficar, sei lá, 5 anos sem ganhar nada, e nós decidimos vender, né? Enfim, colocar 3 vezes mais produtos, né, da quantidade do que tem disponível naturalmente no produto, a um preço 2 vezes abaixo de custo. Nenhum dos meus concorrentes sobrevive a isso. Nenhum dos meus concorrentes. Consequentemente, eu posso perder no curto prazo, mas eu ganho no longo prazo, porque eu sufoco os meus concorrentes e depois que eles morreram, eu vou lá e pego o lugar deles mais barato, né? Em alguns níveis, né, dependendo de como essa prática é feita, né, e se ela gera a compra de ações depois do mercado financeiro, isso pode ser classificado como uma espécie de ato pirata do mercado financeiro. O pirata aqui não é você falsificar, o pirata aqui é você atacar, depredar, né? Ou seja, levar aquilo aos frangalhos e depois que está bem barato, por exemplo, as ações daquela empresa que ela está devendo, você vai lá e compra ela, né? Enfim, é uma prática, é muito comum, a gente ouve muito falar disso, de dumping entre países. Então, você tem, por exemplo, uma empresa chinesa que vende a um custo 3 vezes menor do que nós conseguimos produzir aqui no mercado. Claro que boa parte disso deriva do próprio câmbio, muitas vezes, quando a gente está falando de outros países, do acesso a insumos, da tecnologia vigente, mas quando nós estamos falando, né, de um mesmo cenário, onde todos dispõem da mesma condição, esse tipo de prática vai se classificar como crime econômico. 16. Reter bens de produção ou consumo, exceto para garantir cobertura de custos de produção. Aqui ele deixa muito bem claro. Então, vamos supor que eu estou produzindo arroz. Eu começo a ver que o valor do arroz está subindo. Eu posso, por exemplo, segurar para tentar vender no momento onde ele está no pico, né? no platô do custo do preço de arroz. Eu não posso fazer isso, com a exceção do caso onde o ato é para cobrir o custo da produção. Mas aí tem que ficar categorizado que aquilo que eu deixei em estoque vai me gerar, enquanto dividendo, como lucro, apenas o suficiente para lidar com os custos da produção. 17. Cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada. Aqui, por que eles estão falando disso? Para não incorrer em outros crimes. Vamos supor que eu sou um cirurgião plástico, sabe? A gente tem vários aqui, picareta. Aí veio quem aqui fazer comigo? Veio o Guilherme fazer a cirurgia plástica para ficar bonito e eu tornei mais feio do que já é.
Veio o Leandro aqui tentando melhorar, piorou. Veio quem mais aqui? Veio o João, nossa, o João ficou horrível. Leonardo, coitado, caiu até a orelha dele. E vamos supor que eu sei que vocês vão me cobrar e eu fujo, eu sumo, eu cesso as atividades da empresa. Aqui vai ficar muito claro que eu não encostei a porta por qualquer coisa. Eu encostei a porta para não receber os clientes, né, que eu perpetrei o dano. Então, aqui, por isso que isso é considerado como um ilícito, né? É muito comum que esse tipo de gente fecha o comércio em um lugar, a clínica, etc., e abre em outro. Essa é uma prática comum também no Brasil. 18. Subordinar a venda de um bem à aquisição. Olha esse aqui, gente. Olha esse aqui, eu tinha colocado a foto aqui do McDonald's, mas acabou saindo. Olha aqui, ó. Subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou a utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou aquisição de um bem. Por exemplo, para eu comprar o bonequinho do McDonald's, eu tenho que comprar aquele kit de alimento insalubre para criança, venda casada. Isso se classifica como um crime contra a atividade econômica. Ou, por exemplo, eu só posso usar o banheiro se eu usar a comanda e pagar um determinado valor, né? Isso ou ainda até eu ter um cover mínimo, né, relacionado ao consumo, isso é um crime contra a atividade econômica. Muito comum, né, muito inocente, muitas vezes, mas às vezes não é inocente. Hoje eu vi uma propaganda, enfim. Claro, a gente tem que questionar também a ética das empresas, né? Vi na televisão voltado para criança, que é um público aí sensível, que não tem tanto discernimento, né? Nem sabe que a gente está em época de pandemia direito, mas era uma propaganda para você levar as crianças do McDonald's, que lá estava gostoso, e você pedia o lanche, ganhava o brinquedinho. Na boa, está anunciando uma venda casada, está anunciando um produto que é insalubre para as crianças, não é bacana. E, querendo ou não, por mais seguro que eles queiram passar a imagem que eles sejam, todo o ambiente tem um nível de insegurança, né? Eu acho que é pegar pesado quando eu faço esse tipo de propaganda para criança. Mas essa é a minha opinião. Enfim, acho que também aqui eu não demonizo o mercado, ao contrário, eu apoio o mercado. Mas o mercado também não pode dar mancada com as pessoas. Eu acho que existem esses dois pontos. 19, né? Já estamos aqui, ó, fechando. Último ponto. 19. Exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a Coronavac é a única vacina que consegue aí terminar eficientemente as fases 3, né, dentre as mais de 200 vacinas do mundo que estão em teste, e vamos supor que o risco dela seja zero, ou quase nenhum. E vamos supor que, por só eles terem esse produto, eles lancem o valor, né, de uso, né, o direito de usufruto da patente a um valor que massacre as nações. A gente está no meio de uma guerra, né, uma guerra que tem, enfim, que é puxado, né, por esse vírus, mas que comprometeu toda a economia do planeta, a vida das pessoas, a qualidade de vida. Só nesse ano, né, nós perdemos 150 trilhões de dólares na economia mundial. Isso nunca aconteceu, né? Uma crise econômica sem precedente. E a vacina de fato, pelo menos as projeções que os bancos centrais fazem, é absurda, a bala de prata para a retomada econômica. Porque retomada econômica, gente, na boa, não é colocar o cara vendendo água na porta do estádio de futebol, isso é importantíssimo também. Mas a retomada econômica é o capital estrangeiro chegando no Brasil, sabe? Não 40% a menos. A retomada econômica são os turistas internacionais voltando em massa, né,
para o Brasil, né? Retomada econômica são planos como, por exemplo, de construção civil, de infraestrutura, ferrovias, etc, etc. Isso é retomada econômica, né? E para isso eu preciso de vacina. Agora, vamos supor que a Coronavac, né, o laboratório aqui em questão, abuse dessa posição dominante, né, e imponha condições draconianas, como, por exemplo, no Brasil eu vendo, mas vocês têm que comprar todos os nossos iPads também, né? Além de, enfim, isso vai se classificar, aliás, ia se configurar como também, como outros crimes, né? Ou, na verdade, como infrações frente a protocolos internacionais, ferindo, inclusive, a Organização Mundial de Comércio. Então, em suma, gente, eu sei que foi cansativo, mas o exercício ele era hoje mais ilustrativo, né? A lei 12.529, ela vai traçar o que é a infração contra a ordem econômica, e o artigo 36 ela faz essa longa lista, né, com 19 itens. Mas o importante da gente saber é o seguinte: esses itens aqui todos, você pode cometer aquele item, sem você incorrer em crime. Só vai incorrer em crime quando houver o resultado, né, de prejudicar a livre concorrência, domínio de mercado, abuso da posição dominante ou aumento arbitrário dos lucros, né? E se você faz algo que leve a algum desses 4 efeitos, e esse algo não está na lista, né, no artigo 36, nos seus 19 parágrafos, ainda assim vai se classificar como crime contra a ordem econômica. Deixa eu cortar aqui. Já diminuiu o nosso quórum hoje para 14. Gente, depois me comentem se está legal as palestras, etc, etc. Eu espero que estejam gostando. Pelo que eu vejo, tem uma relação entre sustentabilidade e Covid-19, ao que parece. A Covid-19, ela enfim, uma crise terrível, sem precedente, mas as crises, elas aceleram processos sociais, políticos, econômicos que já estavam em curso, como, por exemplo, a digitalização da economia. Nunca a gente viu um ritmo tão forte, né? E digitalização da economia não é só ter o banco digital, mas é você mesmo abrir o seu comércio digital, etc, etc. Essa é uma tendência que se fortaleceu. Ou ainda o ensino híbrido, né, mediado pelas tecnologias, que a gente está fazendo isso agora, né? Isso também foi uma tendência hipertrofiada pela pandemia. Enfim, o vencer a pandemia vai depender de comportamentos, não só das pessoas, mas das autoridades políticas. Agora, nós podemos olhar para a pandemia e também vislumbrar possíveis oportunidades. Quem está fazendo isso, a hora que acabar a crise, vai sair ela nadando de braçada, né? Eu acho que é isso que é o ponto, né? A gente antecipar as coisas antes delas se plasmarem no mercado de maneira geral. Gente, se está tudo bem, se está tudo numa boa, eu vou ler a nossa questão de frequência para vocês. E lembrando que essa questão de frequência, para essa questão não há certo ou errado, há apenas a opinião dos senhores. E para mim nada é tão valioso quanto isso. Deixa só a internet nos ajudar. Na verdade, a minha internet é boa. Imagino que seja o Ava que fique sobrecarregado nessa hora. Mas a minha internet, pela primeira vez na vida, ela é muito boa. Aqui, consegui abrir. O que é? É Copel a tua? Copel. Não tenho o que reclamar até agora. Bom, deixa eu puxar aqui para a gente. Eu tinha uma outra aqui, no primeiro semestre, nas aulas à distância, eu dei uma penada. Caía muito, não voltava. Aí eu fui para... Enfim, fibra eu acho que acaba sendo tudo igual, né? Acho que não vai ter... Enfim, foi no custo-benefício, eu estou gostando. Já fazem, acho que uns 6 meses, mais ou menos.
eu tenho gostado. Enfim, eu uso para dar aula, eu vejo muitos vídeos, minha filha, né, assiste muito, faço downloads de livros, de filmes, enfim, para mim é uma internet que tem sido boa. Eles têm, ao meu ver, entregue aquilo que eles vendem. Bom, o artigo 36 da Lei 12.529 representa uma longa lista, mas sem fim em si mesma, que escreve possíveis crimes contra a ordem econômica. Nesse sentido, se outras condutas terminam por ser deletérias, mas não se encontram nessa lista, elas também se configuram como ilícitos. Né? O que a gente falou aí a aula inteira. Nesse sentido, assinale a alternativa que vai mais em favor da sua opinião. Alternativa A. O cartel ele é deletério, ou seja, ele é ruim, pois prejudica não só... aqui está remo, mas é o preço, gente. Perdão, saiu um erro feio de ortografia aqui. Não só o preço, mas a qualidade dos produtos. Esse já vou arrumar imediatamente, está muito feio. B. A propriedade intelectual representa um eixo, em muitos casos, mais relevantes que a economia física produtiva, logo deve ser resguardada. E a gente vê, né, os dilemas hoje no Vale do Silício, por exemplo, enfim, eles são mais relevantes, talvez, do que a nossa economia inteira. C. Vender abaixo do preço pode ser uma estratégia eficiente para minar as forças dos opositores do mercado. Aquele negócio do dumping, né? Eu vou lá, pratico um preço que ninguém pode praticar, os outros param de vender, fecham seus comércios, morrem, e quando todos estão mortos, eu tenho posição dominante e posso, por exemplo, impor uma qualidade ruim, posso impor um preço ainda pior, né? E aumentar os meus lucros de maneira arbitrária. D. Ao impedir o acesso de novas empresas ao mercado, quem mais perde são os consumidores, que passam a dispor de menor qualidade e maior preço, e a sociedade. Afinal, menos concorrência é o mesmo que menos inovações e empregos. A gente sempre gosta, né, de Netflix, de net isso, de net aquilo. Gente, quanto mais concorrentes de peso tiverem em relação ao Netflix, mais o Netflix vai se mexer para fazer obras melhores, para trazer coisas melhores para o seu catálogo, né? Agora, se só tem o Netflix, aí ele vai montar o catálogo mais cafona, as obras mais baratinhas possível, e você vai ter que se contentar com isso, que é o que tem. Ou seja, mais concorrência, o preço cai e também a qualidade tende a melhorar. E a discriminação de adquirentes é um meio de se afunilar o mercado, pois os concorrentes não conseguem se abastecer para a oferta. Então, quando eu evito que os fornecedores, né, que as empresas vão ter insumo, por exemplo, eu vou lá e compro todos os estoques de tudo que existe, ou eu deixo de vender para ente B, eu vou estar privilegiando um ente A. Gente, era isso, eu vou ficando por aqui, uma noite bonita em Curitiba, acho que vamos ter mais chuva. Desejo a todos um ótimo restinho de semana, um bom final de semana, também um feriado que se aproxima. Desejo que vocês tenham um bom descanso junto com a família, aproveitem para colocar os estudos em dia, adquirir novos conhecimentos e mantenham-se otimistas e com saúde, gente. Um grande abraço no coração de todos. Adorei dar essa aula e obrigado pela parceria. Tamo junto, gente. Beijão do gordo. Tchau, tchau. Valeu, Até um mais, abraço. gente. Professor. Valeu.